que é de um filme que tenha conflito. Quer se quer de uma novela que tenha conflito. Se não tiver conflito, não interessa. Porque eu moro muito alto no chão. Eu sou Jesus, já estou numa altura, eu moro no 12º andar de um prédio, em cima de uma igreja, no Rio de Janeiro. Eu que já andei escrevendo até mais do que devia, outro dia tive a ideia de produzir mais um livro, algo bem pessoal, com marcado sabor biográfico. Tema da nova aventura literária, minha vidinha pregressa, desde os idos da distante década de 40. Nessa época, que já vai longe, eu estava bem encaminhado, como verdadeiro moleque, conhecido como Zezico pelas ruas e becos da Camboa do Mato, junto com meus parceirinhos de má fama, Moacir, Zeca, esmagado e trepidante, cara de castanha. A infância é o primeiro capítulo. Sei. Essa infância... Eu me virei debaixo de uma calha cheia d'água derramando em cima de mim. E logo depois cortei o pé e ficou enrolado num pano sujo. O bom era a calha d'água caindo e o mal era aquele pano sujo amarrado no pé. Ali todo mundo gritava, sai daí e tal, não sei o quê, menos Teodora. Até a minha avó reclamava, mas a Teodora não. A Teodora me encantava principalmente por ser uma negra, alta, forte e misteriosa. Quando ela acabava o trabalho, ela se sentava num cantinho assim escuro, e ela já era escura, e que às vezes eu não via, então eu imaginava ela como tendo desaparecido. E ela gostava disso. Era uma contadora de histórias. Aprendi muito com ela. Me abraçava, me dava banho. Meus melhores banhos eram com a Teodora, dentro de uma banheira. Virou minha segunda mãe. Então a minha mãe é branca, pequenininha, a Teodora era enorme. A minha mãe branca, a minha mãe negra e a minha avó Doroteia, que valia pelas duas. Lozeiro, se tu tivesse que montar um roteiro da tua vida... Olha, de maneira muito simples, né? Eu sou, até pela minha origem, eu sou muito ligado a menino criança pobre. Eu fui um deles, na Rua da Camboa. E, para surpresa minha, um dos meus melhores trabalhos, depois de muito tempo, foi o Quixote. Botamos o menino no cinema, ele tinha o quê? Uns 7 anos, por aí. No dia da filmagem, ele cortou o pé. Esse cara tá de sacanagem, né?
Olha, foi tudo muito por acaso, eu não tinha nada a ver com nada. Como eu disse, eu era um aluno péssimo. E como meu pai era pedreiro, ele fez um negócio com o Luiz Rego, que era dono do Colégio São Luís. Não podendo pagar o colégio, ele respondia por todos os problemas que as chuvas dessem no colégio. E dava muitos, de telhado, de não sei o que, Então ele se encarregava de consertar tudo, desde que eu estudasse, sem pagar. E o Luiz Rego se tornou muito amigo dele, amigo meu. E aí eu tive contato com uma professora chamada Maria Freitas, que era só dava aula em pé, parecia um soldado. Era uma pessoa semi-alegre, digamos assim, mas séria, firme, e que depois, não sei como nem porquê, se encheu de simpatia por mim. Graças às sábias orientações que recebi da professora Maria Freitas, já na minha tumultuada terceira série ginasial do Colégio São Luís, fui esquecendo os bravos coleguinhas para seguir os conselhos da elegante e querida mestra, mãe da menina Marita, que levava os estudos a sério, sob rigorosa fiscalização, o que não acontecia comigo. Meus pais tinham pouco ou nenhuma instrução. Apenas minha mãe Mandiquinha e, ocasionalmente, vovó Doroteia me estimulavam. Mas o que diziam, os conselhos que davam, eram insuficientes para afastar-me de meus parceirinhos e abrir os livros. Ela abriu uma porta, mas na minha maneira de ver, ninguém faz ninguém. Minha mãe orientou muita gente e muita gente não deu em nada. Ele estava talhado para aquilo. Ela foi apenas um instrumento para colocá-lo no caminho. O colégio ficava pertinho da Praça Gonçalves Dias, quase que colado ali, e de um lado, em frente à igreja que está lá, dos remédios, havia um coreto. E eu, na condição de moleque de rua, organizei logo uma turma para brigar com turma de outros colégios, que nós nos reunimos ali, com dinheiro apostado. Quem perdesse, pagava. E eu andei ganhando mais 3 vezes, depois apanhando mesmo. E apanhava lá e apanhava em casa do seu Lozeiro. Quando eu chegava com a blusa rasgada, por mais que a minha avó escondesse, ele acabava descobrindo. Apesar de tímido, apesar de não gostar de estudar, de ser um garoto de rua, brigão, mas que ele tinha potencial. E começou a dar livros que ela comprava para mim e a sugerir livros para ele. Daí ele descobriu a biblioteca, começou a ler e começou a se interessar por literatura. Então ele ia ler e aos domingos ele ia lá para casa com folhas de papel ao maço, tiras de papel ao maço, com palavras que ele tinha visto e não conhecia. A palavra, eu acho que aí foi influência do meu pai, negócio de protestante, Bíblia, porque meu pai não sabia ler direito, e quem tinha que ler para ele era eu, né? E aí, claro que de repente, eu pulava coisas, mas eu lia para ele. E aí comecei a gostar das palavras, né? Eu digo, olha, ver uma história tão antiga e a gente tá com ela aqui na mão, tal, etc. Eu acho que para mim esse resgate era uma coisa muito importante. Elas são mágicas, as palavras? São mágicas e são elas são muito fortes. Às vezes eu tinha dúvida sem saber que aquilo que eu estava lendo era verdade ou mentira, mas até aí não dava para... E a fama do livro não lhe permite dúvida. Por exemplo, um palavrão no meio de uma turma pode levar a um crime, né? Uma palavra.
Louzeiro nunca traçou uma apologia ao crime. Louzeiro denunciou o abandono que levava ao crime. Porque eu passei a ver que as pessoas, mesmo as que se consideram boas, às vezes são as piores. E aquele que é o bandidinho está com o coração pleno para roubar e dar para os outros. Eu cansei de ver isso. O pobre era aquele que bebia cachaça, geralmente pescador, colega do meu avô, bebia cachaça, não estudava, mas gostaria que o filho estudasse e se juntava numa quitanda lá perto de casa do seu mundiquinho. E eu ficava pelo meio deles, de maneira que na hora que eu cheguei a começar a minha inclinação para a repórter de polícia, eu me sentia muito ligado e muito incomodado de que por que só que pobre vai preso. Todo preso era pobre. Às vezes algum mais situado, eu não conseguia nem entrevistar porque o delegado Penha não deixava. Agora, pobre não, pobre eu podia conversar com eles, tal. E o Moacir era um grande repórter e me dava muita chance de, por exemplo, ele entrevistar 2, 3, eu entrevistava 1, ele entrevistava 2. Aí eu fui, até que houve um momento que o Moacir, no corpo mole, desaparecia e eu fazia o papel dele, sempre interessado em cobrir o máximo possível das histórias. Aí eu fui começando a aperfeiçoar a minha maneira de escrever. E fui pegando meus papéis que vovó guardava. Comecei a ver algum livro, tal. Voltei à biblioteca várias vezes para ser ajudado pelo poeta Corrêa da Silva. Em 52, ele foi obrigado a sair de São Luís por causa de Vitorino Freire. Ele já trabalhava no combate e trabalhava com Vilela de Abreu e Otelino Nova Alves. E nós sabemos que Otelino e Vilela de Abreu foram assassinados. E sabemos por quem. Ele, receando seu próximo, resolveu ir embora. No Rio, ele passou mal, ele passou fome, ele não tinha casa, mas nunca desistiu. E foi trabalhar no Jornal do Brasil, foi trabalhar em outros jornais e começou a fazer reportagem policial. Nessas reportagens policiais tem um negócio muito interessante, porque um chefe de redação disse para ele que eles não iam no local da ocorrência. Eles simplesmente criavam a entrevista. Então, no próximo acidente, um acidente de trem que ele foi cobrir, o cidadão perdeu a mão, ele enrolou a mão num jornal e levou para o chefe de redação e botou a mão do defunto em cima da mesa do redator. Porque só vende se tiver miséria. Se for tudo feliz, se você botar o cara sentado na calçada, comendo uma torta que deram para ele, isso não vende. Mas se meter o garfo na língua dele, isso vai vender muito. Então a dramaturgia, ela sai da sua proposta e entra no campo do admirador. Por que os jornais de polícia vendem mais do que os outros? É a desgraça dos outros. Não é a minha desgraça, não aconteceu comigo, aconteceu com ele. Mas o bom não é que você goste também do outro. Quem sabe? Talvez por gostar, quando morreu, ele ficou muito sensibilizado e foi comprar jornal. Porque o que interessa ao dono do jornal é vender jornal. Não interessa se a ABI vai achar bom, ruim, não tem nada a ver. Perfeito? Muita coisa é inventada para poder manter a dramaturgia do jornalismo. Na verdade, no jornal a gente escreve vários roteiros todo dia. E aí eu peguei esse hábito de fazer coisa dramatizada. O jornalismo de Louzeiro, pela competência absoluta dele e pela sensibilidade social
dele terminou virando um romance que não tem nenhum paralelo no Brasil, de uma linguagem simplíssima. Eu me lembro que em 1980 eu peguei o 575, 573, 574. Eu ia para Lapa, me reuni com os amigos, e ia uma senhora de aspecto extremamente humilde. E no colo dela ia Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia. Aquela literatura ela alcançava. Ela podia ler, e o que é mais, ela vivia. Eu quero saber das coisas, para onde vão ou não vão. Mas nós pensamos que vão. Céu, então, é um negócio muito distante. Eu gosto mesmo é de escrever, porque escrevendo você retorna, eu retorno ao passado. Quando tu acabas um livro, Eu sinto alívio, né? Sinto alívio. E tenho vontade de nunca mais voltar a revê-lo. Por mais que você procure se esconder, as entrelinhas lhe garantem um grande espaço. Às vezes você escreve mais nas entrelinhas do que nas linhas. Para mim, a literatura não é vingança. A literatura, para mim, é um momento de exaltação dos meus personagens, sejam eles bandidos ou não. Para que a gente escreve? Essa é a pergunta que eu me faço. Escreve para marcar, antes de mais nada, a sua passagem por esse mundinho de tantas contradições, né? O que se busca escrevendo? Eu não sei o que é que se busca escrevendo. A grande atração do cinema é o ser humano. O ser humano é tudo. Uma mulher chorando na rua, se você souber gravar direito, não precisa falar mais nada. É só ela chorando na rua, o silêncio e a rua. Aí você perguntará, mas o que será? Sei lá. Deve ser um problema grave. Ou é motivo de alegria, ou ela é maluca. Quantas perguntas vão se formar? O rosto no cinema. Nada, nenhuma arte prestigia mais o rosto do ser humano do que o cinema.
Bom, eu fui sempre muito ligado ao cinema desde criança, por estranho que pareça, né? Embora meu pai proibisse, mas o meu tio Antônio era uma figura maravilhosa, alegre. A apelidade dele era Unha de Gato, porque ele tinha umas manchas mais brancas do que ele. Ele era irmão da minha mãe. E aí, de noite, ele conversava muito com meu pai, enganava meu pai com conversas e tal. Meu pai dormia cedo porque tinha que acordar de madrugada. Aí ele próprio forrava a minha rede, e aí eu fingia dormir, aí ele me agarrava, me levava para ver fim de filmes no Odeon, na Praça João Lisboa. A gente ia correndo e eu achava incrível aquelas imagens e continuo achando até hoje. O cinema é um milagre. Hoje, em tanta tecnologia, já tem a imagem solta ali em cima, sem tela, sem nada. Isso é fantástico. O cinema imortaliza a pessoa como ela é. Ele falou da desgraça humana. Ele falou da falência humana. E nesse falar da falência humana, ele acolhe a todos. Porque a grande maioria é dos falidos, não é dos bem-sucedidos. Desde que a pessoa se disponha a ser alguma coisa no seu âmbito de trabalho, seja um bom pedreiro, seja um bom mecânico, seja um escritor, ele consegue. Eu acho que Louzeiro é um dos exemplos vivos disso. Quem via esse Louzeiro aos 15 anos de idade jamais poderia dizer que ele chegaria onde ele chegou. Ele foi mais do que um humanista, ele foi mais do que Ele foi apenas um grande ser humano. É uma pessoa de uma coragem como poucos. Ele enfrentou a fome, o frio, a solidão no Rio, em nome de um propósito. E eu acho que isso merece um respeito enorme, mais do que admiração, que se possa ter pelo intelectual que ele é, mas o respeito pelo homem que ele é. Olha, eu vou lhe dizer um negócio agora que me ocorreu, que é um absurdo, né? Mas vou lhe dizer. Eu, para mim, sempre achei que um bandido está muito mais próximo da santidade do que um padre. Sabe por quê? Porque ele se defronta com o ser e não ser. Morrer ou ficar vivo. Um bandido é gente, como a gente. Mas na hora que ele está em ação, ele está dizendo adeus para a vida dele. Do outro, mas dele também. Perfeito? E de maneira que isso aí me empolga muito. Essa capacidade de chegar a esse extremo. Às vezes o cara sai para matar e morre. Mas ele está todo voltado para ser o vingador, mas morreu. E aí, como fica? Não fica nada. Então, o problema nosso e o meu é que eu me bato muito é contra esse nada. O que é o nada? Cortou. Cortou.